Já convido todos e todas a puxarem suas cadeiras, aumentarem o fone, peguem um cafezinho. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começando mais um Paternidade.doc, Diálogos ao Vivo. É o formato do live do meu podcast Paternidade.doc. Para quem perder esse bate-papo aqui, daqui a alguns dias ele estará disponível nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon, enfim. Mas esse formato é um formato muito bacana, porque rola aquela interação em tempo real com o público, não tem edição. O Paternidade.doc no formato convencional, para quem não conhece, eu já recebi inúmeros pais lá para a gente bater um papo sobre paternidade, pais famosos, pais anônimos como eu, enfim. E aqui no formato de live, também já troquei muita ideia bacana sobre temas incríveis. Então, já rolou desafios paternos na primeira infância, impactos da marginalização periférica no exercício da paternidade, pais de meninas, autodesconstruir para transformar, inclusão de pessoas com deficiência no esporte, que foi até com meu parceiro Thiago Gorgatti, que é um baita de um treinador paralímpico, uma referência do esporte paralímpico. Enfim, todos esses episódios, eles estão disponíveis já no Spotify, nas plataformas, então todo mundo que tiver interesse pode maratonar depois, tá? E hoje, a importância da ortopedia no tratamento de crianças atípicas. Eu vou até fixar o título aqui nos comentários para quem chegar já saber do que se trata, né? E lógico, como vocês já estão vendo na telinha de baixo, com um baita especialista na área, que é o Dr. Felipe Barcelos, já é uma das principais referências em ortopedia pediátrica no Brasil. Já vou apresentar o Dr. Felipe de verdade para vocês. Por enquanto, eu peço para que vocês, papais, mamães, cuidadores atípicos que estão conosco ou que não são desse universo dos atípicos, mas que estão aqui também para aprender, o que é muito importante, porque a informação ela gera transformação. Compartilha a live aí com a sua rede de contatos, manda mensagem aqui também nos comentários. Enfim, fica à vontade, porque o espaço é para a gente mesmo. Então, agora sim, bora apresentar o convidado especial de hoje do Paternidade.doc, Diálogos ao Vivo, Dr. Felipe Barcelos, que é ortopedista pediátrico dedicado a cuidar da saúde e do bem-estar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Ele tem vasta experiência e conhecimento na área, e depois ele pode até contar um pouco para a gente sobre aí os inúmeros títulos acadêmicos que ele já tem, porque é um profissional que se destaca pela humanização, pela empatia, pelo compromisso com a excelência no atendimento. Enfim, é um cara apaixonado realmente e muito comprometido com a profissão, alguém aí que acredita que a medicina é muito mais do que apenas tratar doenças. Então, é por isso que o Dr. Felipe busca criar sempre um ambiente acolhedor e seguro para os pacientes e para os familiares, para que todo mundo ali se sinta ouvido, compreendido e apoiado em todas as etapas do tratamento. Eu sou muito prova disso, a gente vai falar sobre todas essas nuances também que envolvem a minha família. Sem contar que é uma pessoa extremamente engajada na promoção da inclusão e conscientização sobre paralisia cerebral. Mineiro, gente boníssima, torcedor do Cruzeiro, mas é frequentador do Allianz Parque, e agora um homem apaixonado, não quer guerra com ninguém, né, Dr. Felipe Barcelos? Seja bem-vindo, muita honra em receber você aqui hoje, viu? Muito obrigado. Depois de uma introdução dessa aqui, eu fiquei até sem graça. Eu tô acanhado, como a gente fala lá em Minas Gerais. Você tá me ouvindo bem, Fê? Tá tudo bem com o áudio? Tá O bom. meu tá bom? O seu tá ótimo, perfeito. Eu tirei o AirPod, estava falhando muito. O microfone do celular, acho que tá indo bem. Tá ótimo. Mas olha, pessoal, tudo que ele falou aí, uma coisa que é verdade é que eu sou realmente muito apaixonado. Ainda não sou referência para muita gente, a não ser para os meus pacientes, que já é bastante. Já estou bem feliz por ser. E realmente, assim, eu tenho uma. Eu não consigo fazer nada sem dedicar com muito sentimento, muita paixão mesmo. E esse caminho do tratamento da criança com paralisia cerebral, das crianças com deficiência, autistas, né? É uma coisa que virou a minha carreira, que virou o meu propósito de vida. E assim, não vamos falar de título, não, vamos falar de. Só se for de título que o Cruzeiro vai ganhar esse ano, porque agora nós vamos contratar, já levamos o Cássio. Eu acho que o Brasileirão esse ano é nosso. Você falou vamos falar de título, vamos falar do Cruzeiro, eu achei que eram meio antagonistas Ah, ali, assim, que isso, que isso. Não, apesar de eu ser um cruzeirense lá em Minas.
Mas é isso. Obrigado, obrigado. A gente foi, isso o convite partiu de mim e o Fê já falou, não, eu quero, você vai ser meu convidado, vai vir para o meu podcast. Eu falei, tô, cara, eu já queria receber esse convite. Como você não me convidava, eu me convidei, tá vendo? Eu já estava vendo a movimentação que você fazia por aqui e é muito legal. Assim, eu tenho conversado muito sobre paralisia cerebral no Instagram, principalmente de um tempo para cá. Comecei a me dedicar mais tempo. Dá bastante trabalho, né? Mas eu acho que é uma coisa que que traz muito resultado. Eu vejo que os pacientes eles já chegam com mais informações, entendendo melhor como eu penso, e nisso a gente consegue criar uma comunidade realmente, mesmo os que não são pacientes, né, pessoas que eu consigo atingir com impactar positivamente. Isso tem sido muito legal, assim, um retorno muito legal. Acho que a internet ela traz uma oportunidade muito legal da gente se conhecer, se conectar, né? E vamos lá, Sim. vamos conversar. Não, sem dúvidas, doutor. Eu acho que eu tenho acompanhado muito também o trabalho que você tem feito na internet, aqui no Instagram, disseminando informação sobre paralisia cerebral, e não somente, inclusive, sobre ortopedia, né? Muitas vezes você, obviamente, conecta os conteúdos, mas muitas vezes a gente percebe que os conteúdos são apenas de paralisia cerebral, e como eu falei até na abertura, isso serve para informar as pessoas, né? A informação, ela gera a conscientização, e uma pessoa consciente, ela transforma, né? Isso quebra preconceito, quebra paradigmas, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas atípicas, de repente, ainda são vistas de forma mais marginalizada, né, doutor? Então, é muito, muito importante isso. E antes até de fazer a primeira pergunta e engatar o nosso papo para valer, eu faço questão de contar um pouco também da minha história com o doutor Felipe. Eu cheguei com a minha filha Laís, ela nasceu prematura de 29, na 29ª semana de gestação, passou 80 dias na UTI, e lá na UTI, a minha filha Laís, ela teve uma hemorragia intracraniana grau 3, que mais para frente nós descobrimos a sequela ali da paralisia cerebral, da deficiência intelectual, também epilepsia, enfim. Resumindo, trazendo ali já para 2023, praticamente 2022, 2023, a Laís ela começou com a marcha equina, né, com aquele pezinho de bailarina que a gente fala. Fizemos uma cirurgia para correção desse pé para esse pé equino. Essa cirurgia não foi tão bem sucedida, e aí nós vimos que precisávamos de um tratamento um pouco mais avançado, porque quando a Laís ela tirou o gesso da cirurgia do pé equino, ela dobrou a perna e ali criou-se uma contratura, e a perna da Laís ela simplesmente não ganhava mais extensão. E foi dessa forma que nós chegamos até o consultório do Dr. Felipe. Nós fazemos o tratamento fisioterápico na clínica Cautioli, ali da Pompeia, e a clínica Cautioli não teve outro nome, assim, não, vocês têm que conhecer o Dr. Felipe Barcelos, e para a gente caiu do céu, praticamente. Então, a partir daquele momento, nós fizemos uma cirurgia com o Dr. Felipe para correção dessa contratura. Hoje a Laís está com praticamente 100% da extensão da perna, mais de quase 2 anos depois, já voltou a andar fora, não está mais na cadeira de rodas. Então, eu acho importante abrir essa live com esse depoimento para mostrar que nós não estamos falando com um profissional qualquer. Assim. O Dr. Felipe ele recebeu a mim e a minha família de uma forma muito de braços abertos, com muito amor, né? E já pude falar isso para o doutor, inclusive, toda a gratidão que a minha família tem, esse senso de gratidão, ele é muito genuíno, ele é real, e enquanto eu viver, eu vou falar, porque quando se trata dos nossos filhos, alguém que faz bem para os nossos filhos faz bem para a gente também. Então é importante deixar isso muito claro. Assim, o tratamento, além de tecnicamente ser um profissional impecável, né, é um cara que você não entra no consultório se ele não sem que ele não esteja com um sorriso no rosto, que ele não esteja completamente atento à sua necessidade. E aí, doutor, eu quero até já emendar uma pergunta. Não sei nem se é polêmica, tá? Já emendando aí com essa história que nós temos juntos.
Eu sinto falta de. Eu quero que você me traga a sua visão. Assim, eu sinto falta de profissionais de saúde mais humanos, mais dedicados a ouvir, que não tenham compromisso com o erro, né? Ou seja, profissionais de saúde que entendem que errar é humano e que eles também erram e está tudo bem e eles não são Deus, né? Eu estou falando por quê? Porque tanto minha esposa quanto eu, nós sofremos muito com falta de informação sobre a Laís desde pequeno. Então a gente foi descobrir o diagnóstico dela de paralisia um pouco tarde, as questões de epilepsia, as próprias questões ortopédicas, né? Ela está com 10 anos agora, então foram coisas que foram sendo trazido por pesquisa. Para você ter uma ideia, e aí levando um pouco lá para trás, o problema de saúde que a Laís tem hoje, que é a paralisia cerebral, está muito atrelada à nossa convicção é que está relacionada a erro médico do passado, da gestação, né, de quando a minha esposa estava numa situação de UTI adulta com trombose, precisou fazer o parto prematuro, mas até a realização desse parto, durante 5 dias, mais ou menos, a Laís parou de mexer, o ultrassom subia, não tinha pilha no ultrassom, ele simplesmente descia, e nisso a gente não sabe até hoje se tem relação mais com a hemorragia intracraniana ou se ela já estava sofrendo uma falta de oxigenação. E isso tudo corrobora com consultas que vieram depois do nascimento dela, consultas rápidas, em que os médicos não dão lugar de fala para a gente. Enfim, e isso impacta na vida de uma família inteira, né? Porque um dia que de repente o médico não está bem, não está dedicado àquilo, ele pode mudar para sempre a vida de uma família, né? E, inclusive, com esses trabalhos que eu faço já há algum tempo, desde o nascimento da Laís, sendo um ativista mesmo da causa dos bebês prematuros, a própria paternidade mais presente, o abandono paterno, eu que sou um filho abandonado pelo pai, eu cheguei a fazer rodas de conversas com profissionais de saúde em hospital, a convite dos hospitais, né, para tentar humanizar um pouco, levando um olhar de paciente para eles. E por que eu falei tudo isso? Porque você, doutor Felipe, é um cara extremamente humano no seu atendimento. Então, eu queria saber de onde você herdou essa humanização, né? Que você faz com que a gente não queira deixar de ser seu paciente nunca mais, assim. Eu queria entender se essa humanização é algo inerente teu, se é em decorrência de algum trauma que fez você querer fazer diferente, ou se é algo relacionado à própria instituição de ensino que você se formou, enfim. Porque, infelizmente, não são todos que agem dessa forma e muitas famílias acabam pagando para o resto da vida. E, como a gente sabe, as crianças que não têm culpa de nada, né? Eu tô emocionado aqui com tudo que você está falando e assim, você foi falando e eu me lembrei de receber vocês no consultório, como estava essa família, né? Como vocês estavam quebrados, como que chega o Fernando, como que chega a Fabi. A Laís, então, nem se fala, né? A Laís, ela não permitia nem que olhasse, que tocasse. Ela tinha desenvolvido não só uma deformidade em contratura do joelho, como uma síndrome de dor regional complexa, que é uma dor de difícil tratamento e que traz um, um, uma condição muito difícil para o entendimento da própria criança, de entender aquela dor, né? Essa dor regional complexa, ela é uma coisa que pode acontecer em qualquer cirurgia, né? A Laís foi operada por outra pessoa, não foi por mim, mas como eu te falei desde o início, assim, só erra o pênalti quem bate o pênalti, né? Então, eu não estou livre de resultados ruins, eu não estou livre de, de não conseguir ter o melhor resultado com todos os pacientes. Isso, todas as pessoas que se dedicam a tratar, que se dedicam a operar, elas vão ter complicações. Não existe nenhum médico que seja cirurgião que ele não tem complicações. E as complicações variam. Elas variam complicações simples, complicações maiores. Mas já pegando o gancho dessa questão com a pergunta que você fez, eu acho que primeiro que eu fiquei muito lisonjeado com o que você falou e eu acho que para a gente ser um bom profissional, a gente tem que ter
a gente tem que ser pessoas boas, né? Você não trata é, o compromisso com o trabalho é uma coisa que eu aprendi na minha casa desde muito cedo. Então, os meus pais, eles são comerciantes. Eu nasci atrás de um balcão de farmácia. Meu pai sempre foi, por muito tempo, teve farmácia. E farmácia é uma coisa que abre de segunda a segunda. E funciona de 7 da manhã às 10 da noite. Não tem Natal, não tem feriado. Então, desde muito cedo, o trabalho foi uma coisa que, que, que foi presente na minha vida. E meu pai e minha mãe levava os filhos para o trabalho, porque chega uma hora que nem não tem babá, né? Por mais que a gente tivesse sempre uma condição boa, a gente foi criado dentro de um balcão de farmácia de fato. Somos 4 filhos, 2 médicos, uma cartorária, dona de cartório e uma confeiteira. A minha irmã mais nova é confeiteira, ela não terminou a faculdade e ela chega 2 horas antes da padaria abrir. Ela trabalha numa padaria, ela chega 2 horas antes da padaria abrir e ela sai depois e ela não recebe hora extra. Então, eu acho que todos nós 4 trouxemos esse compromisso com o trabalho. E quando a gente vai trabalhar com pessoas, eu acho que o compromisso aumenta. Eu brinco que eu não pedi para ser médico, eu implorei. Eu implorei muito, eu quis muito isso. Eu fiz muito tempo de cursinho, eu passei na federal com muito esforço, eu pago as minhas contas desde muito cedo, eu trabalhei com várias coisas, fui necroscopista, trabalhei na polícia. Então, assim, eu sei o valor que é, eu sei o quanto é difícil para as pessoas chegar até um bom profissional. Já estive do lado do paciente, já estive como como paciente, com parentes, com pacientes, e uma coisa que para mim, assim, não, se for para fazer algo pela metade, eu prefiro não fazer. Então, a minha escolha, eu falo sempre que assim, eu cheguei até esse momento da minha vida, que é um momento que eu estou muito realizado do ponto de vista profissional, a partir de vários nãos que eu fui falando. Então, cada vez que eu chegava num lugar, que eu ia trabalhar e que aquele lugar era um lugar com muito problema, que eu não conseguia de fato exercer uma medicina plena, eu saía. Então, eu fui falando não para um, não para outro. Então, eu estou com quase 40 anos, eu tô em São Paulo há 5, e eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu tive uma reunião que o presidente falou, demora-se 5 anos para um médico Einstein virar um médico prêmio. Eu acho que hoje eu estou nessa situação de ser um médico prêmio, no sentido de ter um consultório cheio de consultas particulares, mas a escolha por fazer o melhor para o paciente que me trouxe aqui, por não aceitar menos, infelizmente, assim, as relações de as relações que permeiam a medicina, né? E eu falo tanto do SUS quanto do convênio, todos esses intermediadores são muitos atores que estão entre o paciente e o médico. Então, assim, eu sei que cobrar uma consulta particular não é, acaba afastando muitas pessoas. Eu não vou conseguir resolver, e médico nenhum consegue resolver o problema de todo mundo. Mas o que eu sei é que, ao ter essa possibilidade de parar e ouvir esse paciente e dar esse tempo, né, a gente consegue soluções melhores. Aí a gente começa a entrar em custo-efetividade. Só que isso eu faço agora eu consigo cobrar pelo que eu faço. Mas isso eu faço desde sempre. Os pacientes do SUS que eu atendia têm meu telefone. Os pacientes que eu atendia no convênio, quando você chegou para mim, vocês chegaram, eu atendia convênio ainda. Então, assim, você pode falar, vocês têm meu telefone desde a hora zero. E todos os pacientes têm meu telefone. Então, quando você falou no início que eu tinha que me apresentar os títulos, eu lembro sempre de um prefácio de um livro de clínica médica de um professor de Belo Horizonte que no prefácio está assim, médico e mais nada. Então, assim,
Eu acho que ser médico é uma coisa tão importante, que eu dou tanto valor, eu quis tanto estar aqui, que eu não consigo não me dedicar, sabe? Eu acho que é isso, assim, não é. E você. Não estou falando nada disso para me provocar, porque realmente você me provocou sentimentos aqui que me fez falar isso, e realmente isso fica mensagem para os colegas também. Porque a gente precisa fazer o que é certo o tempo todo. Mesmo que você esteja ganhando R$ 30 na consulta, ou que eu esteja ganhando R$ 1.000 na consulta. Eu tenho alguns pacientes que eu atendo, eu nunca sei qual paciente que é o quê. Para mim, entrou no consultório, dali para dentro, a minha responsabilidade é a mesma. Se o médico, se o médico olha para essa relação e ele se vende por essa hora do convênio, é uma escolha dele. A partir desse momento, ele não pode escolher entregar menos. Se ele está recebendo menos, que seja uma coisa temporária. Como eu te falei, eu tenho quase 40 anos de carreira, eu não nasci sentado numa cadeira de um consultório particular dentro do Einstein. Eu cheguei aqui porque nesses últimos 10 anos, todas as pessoas que passaram por mim, eu tentei fazer o melhor. Errei também. Não acertei sempre. Essa questão da humanização, doutor, do atendimento, que eu acho que é, enfim, acaba sendo um gancho aqui para a nossa conversa, por você ser um médico realmente humanizado, fazer um atendimento humanizado, eu sempre que eu converso com algum profissional de saúde, eu puxo enfim, essa pauta, porque eu não sei em que semestre da faculdade é ensinado e se existe algum semestre e algum programa em que isso é ensinado. Porque eu acredito que mais do que tecnicamente não, mas talvez de forma igual, as questões humanas, elas precisam ser trabalhadas e inclusive o tal do cada um é único, né? Eu acho muito perigoso a medicina trabalhar com padrão, né, de atendimento a todos, porque cada pessoa que chega lá, ela tem um anseio diferente, ela tem um sonho, ela tem um contexto de vida completamente diferenciado, seja socialmente, seja, enfim, socialmente, geograficamente. E eu até estava lembrando aqui de uma situação que eu vivi que a gente vivia na UTI neonatal com a Laís. Como eu falei, a Laís ficou 80 dias na NEL, e eu lembro que a gente era proibido de tirar foto na NEL, né? E aí o que falavam para mim era: você não pode tirar foto porque o seu celular, o sinal dele pode impactar nos equipamentos e tal. Como a gente é leigo e a gente jamais eu vou colocar a vida da minha filha em risco por causa de um celular. Então eu nunca bati uma foto da minha filha na UTI no Natal em respeito ao que foi me dito. Até que chegou um dia que acredito que ela era técnica em enfermagem ou assistente de enfermagem, alguma coisa nesse sentido, que ela chegou para mim escondida, ela viu que eu estava lá assim há quase 80 dias, chorando sobre o acrílico da minha filha, orando e cantando e conversando com ela, e ela chegou para mim quando eu fui fazer o canguru com a Laís era do tamanho da minha mão, e ela falou: pai, me dá o seu celular aqui que eu vou bater uma foto sua com a sua filha. E aí ela bateu. É a única foto que eu tenho com a Laís. E eu estou falando isso por quê? Porque depois de um tempo eu vim descobrir que não tinha nenhum problema eu fazer essa foto com a minha filha. E quase me foi tirado o direito de ter uma foto com a minha filha, uma recordação que eu poderia ter levado para os avós e tal. Mas e se eu perdesse a minha filha, né? Porque eu tenho relato, eu sou voluntário da ONG Prematuridade.com quase desde o início da ONG, e eu lembro de uma mãe da ONG que falou: olha, teve uma vez que a minha filha estava na UTI, eles não deixaram eu fazer nenhuma foto, e a minha filha morreu na UTI. E aí, quando a minha filha morreu, as enfermeiras pegaram a minha filha, colocaram no meu braço e falaram: quer fazer uma foto? Ela falou: minha filha morreu. Agora minha filha morreu, agora eu não quero mais bater uma foto. Quando minha filha estava viva, vocês me privaram disso, né? Então, eu estou falando isso para que os profissionais de saúde eles entendam o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, de uma família ou de várias, é, e não tratar todos como padrão, né? Então, assim, cara, eu tô vendo que essa pessoa tá há 6 meses com o filho dela aqui, e ela não tem um registro, ela não tem uma recordação, o filho dela pode nem sair daqui,
né? Eu estou dando o exemplo da foto, mas podemos falar de várias outras coisas. Eu Mas estou é um dando o exemplo exemplo de muito uma coisa que forte. é tratado como padrão, algo que você poderia flexibilizar e tratar como único. Se todas as pessoas você tratar como padrão, a chance de você ter um erro médico, seja um erro técnico ou um erro ético, por exemplo, é muito grande, né? Então, assim, essa mãe, ela não vai esquecer disso nunca mais. Ela não tem uma foto com a filha dela viva, e só não tem da filha dela morta porque ela realmente se recusou. Eu quase não tive com a minha. Então, essa questão de ser mais humano, né? Todo mundo tem problema. Eu acredito que, assim, nós pacientes, nós temos também que sermos temos compreensão de que quem está ali do outro lado tem uma família, tem amigos, tem um contexto de vida, né? Tem problemas, tem dívidas, como nós pais. Então, não adianta a gente. Né, o médico não pode errar. Claro que pode. Mas eu acho que a partir do momento que você entra, que você bate o ponto, que você está ali. Eu acho que eu falei até isso para o doutor, uma vez que a gente trocou mensagens. Quando eu saio da sala do doutor, daqui 5 minutos ele já meio que nem lembra que eu existo, porque a fila andou, ele está atendendo outras pessoas. Mas aqueles minutos que eu passei dentro da sua sala, ele continua reverberando na minha vida por semanas ou meses, até o retorno. Né? A forma como eu fui atendido, os remédios que eu vou ter que comprar, os tratamentos que eu vou ter que fazer a partir dali. Então, é entender que você está realmente mexendo na vida de uma pessoa de uma forma muito, muito séria. A profissão de vocês é uma profissão realmente muito abençoada e que precisa de pessoas realmente comprometidas com o ser humano, assim. Porque pessoas egoístas, pessoas que poxa, nem olham na sua cara. Eu já entrei em consultório médico que o médico abriu o Google para me consultar, assim. Não, se for para abrir o Google, eu abro em casa e vejo, sabe? Então, às vezes, a gente falta um pouco desse carinho, enfim, um pouquinho desse amor. Quer fazer algum complemento, doutor? Me estendi um Não, pouco aqui, né? eu primeiro, assim, isso é uma coisa que a gente precisa falar e a gente precisa cobrar essas coisas das pessoas mesmo. Eu acho eu acho que as coisas têm melhorado, sabe? Mas ainda precisa avançar muito. Eu dou aula na faculdade do Einstein e eu vejo um perfil de alunos, pelo menos agora, assim, nos últimos anos, eu vejo um perfil de alunos muito comprometidos, alunos muito envolvidos com essa parte da, da humanização. E assim, é, quando você resgata o juramento hipocrático, né, você, antes de cuidar, né, antes de tratar, você tem que melhorar a vida da pessoa. O objetivo, ainda que você não cure, você tem condição de impactar positivo na vida da pessoa. Então, falar em humanidade, desculpa, assim, é, é uma redundância, porque não era para se falar de humanidade, isso tinha que ser o ponto de partida. O brasileiro ele tem dificuldade com algumas coisas, sabe? O brasileiro ele tem dificuldade, por exemplo, em falar em dinheiro. Ele automaticamente, quando a pessoa fala em dinheiro, ele acha que aquela pessoa é uma pessoa do mal. O bom é não ter dinheiro. E aí você começa a criar uma cultura que as coisas são sempre colocadas de forma obscura. E aí assim, não, então o médico, ele só quer dinheiro, então por isso no seu, e aí começa, porque a pessoa tem que ter uma aptidão disso, daquilo outro. Cara, a conversa começa a ficar uma conversa meio sem propósito, sendo que você só vai ter retorno se você fizer bem. Isso é em qualquer trabalho. Você só vai. A pessoa que trabalha por dinheiro não é médico. Em qualquer profissão, ela trabalha mal. Você tem que trabalhar para resolver problemas das pessoas. Nós estamos numa sociedade capitalista, graças a Deus, porque é o que se mostra o melhor modelo, porque os outros modelos estão se mostrando ainda pior. Então aqui você troca o quê? Você troca trabalho.
Então você trabalha com uma coisa e você troca essas suas horas do trabalho de outra. Se cada um de nós estiver empenhado em resolver o problema pelo qual o cliente está ali, a sociedade funciona melhor. O progresso ele funciona melhor. Então isso não sei, assim, eu realmente sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu exijo muito de mim, porque eu acho que eu fui muito exigido dos meus pais, sempre a oferecer o que é melhor. Quando a gente vai, e quando você chega num lugar igual o Einstein, que você olha para o lado e fala assim, olha, aqui está um defeito, vamos melhorar esse defeito. Então, fala, olha, tem hora que eu paro e penso assim, olha, realmente, subi na vida, porque eu estou reclamando do Einstein, mas não é. Então, se eu acho que o Einstein não está entregando o melhor tratamento para o paciente com paralisia cerebral, o que que eu tenho que fazer? Então, vou de um lado, vou de outro. Então, vamos fazer um simpósio. Por que que vai ter um simpósio de paralisia cerebral Einstein, dia 27 e 28 de setembro? Já fica o convite. Então, quero que vocês vão, os pais vão poder se inscrever no encontro. Vai ser na sexta de manhã, aberto aos pais. Por quê? Porque quando a gente está oferecendo um simpósio, não é só porque a gente está mostrando o que tem de melhor lá, que a gente, isso também, mas a gente está se obrigando a ser melhor. A gente está olhando para dentro. A gente está fazendo o olhar para quem é dentro do hospital que é a referência em cada uma das áreas. O que a gente pode fazer de melhor? Isso a gente começa a replicar. Quando eu fui levar o pedido do simpósio para o hospital, eu na, 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 na na reunião, o diretor que comprou a nossa briga, porque você sabe, você acha que eu tenho muitos patrocínios? Você acha que está fácil fazer o simpósio? Falar de paralisia cerebral, falar de crianças com deficiência, você se torna ativista na hora zero que você começa a fazer isso. Seja sendo pai, seja sendo médico. Porque são tantas coisas, são tantos mitos que a gente tem que derrubar, são tantas coisas pelas quais a gente começa a se engajar que a gente se torna ativista. Então, se cada um de nós está olhando para dentro do que a gente pode fazer para tornar o mundo melhor, a gente está caminhando para o progresso. Seja para calçada que a gente consegue, se você mora numa casa ou num prédio, você percebe que a calçada do seu prédio não tem acessibilidade, você vai chamar a atenção do condomínio e corrigir sua calçada. Então, se cada um de nós se ocupar de fazer o melhor, o retorno financeiro ele vem. Então, a medicina ela funciona da mesma forma. E quando a pessoa não traz de casa essa bagagem, eu acho que cabe, assim, a nós, professores, levarmos isso para os alunos. Então, sempre que eu faço uma aula de paralisia cerebral dentro da faculdade do Einstein, e é dentro do ambulatório da ortopedia. Então, os alunos, quando chegam para mim, geralmente na quinta-feira, eles já rodaram em algumas especialidades da ortopedia. Já foram no joelho, no pé, no tornozelo. E aí eles chegam no meu ambulatório e tem uma aula de paralisia cerebral. E eu vejo na carinha deles, eles assim, um olhando para o outro, tipo, como assim? No ambulatório de ortopedia, eu estou conversando sobre neuroanatomia, sobre. E aí eles adoram, né? Eles falam, nossa, eu nunca imaginei. E é a primeira vez que eu estou tendo essa aula. Eu falo, que ótimo, porque eu não tive essa aula na faculdade. Eu fui ter essa aula na minha residência. Então, se você está tendo na faculdade, já é uma forma de contribuir. E você sabe quanto que eu ganho para fazer essa aula na faculdade? R$ 0. Eles estão no meu ambulatório, eu faço essa aula, como outros colegas também fazem, porque faz parte, entendeu? A medicina, ela parte desse pressuposto que você aprende, que você passa. Então, vir aqui no Instagram e trazer essas informações, espalhar essas palavras sobre paralisia cerebral, me traz uma felicidade muito grande, porque aqui a gente consegue alcançar mais pessoas. Por causa desse Instagram, na semana que vem, eu vou falar na faculdade de medicina do IMB Morumbi. Na quinta-feira, eu vou falar na minha faculdade. A minha professora de pediatria me convidou para dar uma aula na UFES, na Federal do Espírito Santo, que eu vou fazer online. Então, assim, se a gente consegue espalhar essa positividade, essas coisas retornam. E isso em tudo. Quando a gente faz o
o bem retorna, quando a gente atende bem. Olha o que você está falando de mim aí. Eu fico feliz de você falar. E feliz que minha mãe está viva para ouvir, que meu pai está vivo para ouvir e curtindo essas coisas, porque não é, nunca vai ser, nunca vai ser melhor nenhuma coisa do que esse retorno de receber do paciente que ele se sentiu acolhido, sabe? Eu Sim. fico muito feliz. Doutor, claro que assim, acho que a gente vai falar, enfim, tá batendo um papo sobre as questões técnicas, enfim, de várias formas da ortopedia pediátrica, mas no paternidade.doc eu também gosto, enfim, de conhecer um pouco melhor o convidado. Não vou nem falar de humanizar o convidado, porque o que a gente já está fazendo aqui é humanizar mesmo. Já estamos falando bastante sobre humanização, mas enfim, tirar um pouco da gravata, sabe, assim. Já que a gente está falando de toda essa humanização, enfim, eu quero daqui a pouco entender como você chegou na ortopedia e por que você decidiu que seu público seria o público infantil. Mas antes, me conta um pouco sobre a sua infância, né? Queria saber assim quais memórias você tem dessa época, como era inclusive a sua relação com o teu pai, já que a gente está falando de um podcast aqui também sobre paternidade. Tá, né? Primeiro, já pegando esse gancho e sim, te parabenizar, né? Porque é a primeira vez que eu estou falando com um pai, né, aqui na live, e a minoria das vezes, a paciente com deficiência e paralisia cerebral, os pais estão presentes, né? Então a gente tem essa ausência dos pais nos lares, e, e você está de parabéns, sua família é incrível, a Fabi, a Laís. E assim, você pegou num ponto aí, assim, pode falar de muitas coisas, né? Mas houveram três. Eu já fiz terapia para resolver muitas coisas e coisas que já pegando um gancho para você aí, para você poder discorrer. Eu sou um pouco prolixo, eu vou tentar ser sucinto. Eu tive em Boston agora esses dias, e eu tirei uma foto em frente à casa que meu pai morou em Boston. Olha só. Quando eu tinha 2 anos, o meu pai tirou o visto de. Ele tinha 3 filhos e uma esposa, tirou o visto da família e ele foi morar em Boston, trabalhar, e ele iria nos levar. Então eu fiquei 1 ano sem o meu pai. E, e parece que não, mas isso me trouxe um reflexo durante toda a minha vida. Eu lembro de coisas muito claras da minha infância. Esse 1 ano de ausência do meu pai, eu lembro de muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Eu lembro dos parentes tentando suprir essa ausência, eu lembro das pessoas me levando para alguns lugares, eu lembro da minha casa cheia de pessoas jogando baralho com a minha mãe para Qual tentar era a sua ocupar a idade, doutor? casa. Tinha 2 anos. 2 anos. Eu lembro do avião do meu pai pousando no retorno ao Brasil, eu no aeroporto, ansioso, esperando ele chegar. Estamos falando de 87. Não tinha. Era difícil falar no telefone, quanto mais não existia a possibilidade de vídeo, né? As pessoas não sabem, não viveram isso. Minha mãe escrevia uma carta por dia para ele, contando tudo que a gente tinha feito. E aí, quando meu pai volta, eu contraí meningite. Então, eu tive Nossa, uma internação, fiquei surdo de um ouvido. Foi uma outra coisa que impactou muito a minha infância, impactou muito as minhas escolhas futuras. Eu também lembro claramente de muita coisa da internação. E tem uma coisa muito legal, que depois, como médico, eu fui atender como clínico na minha cidade e dividi o plantão com o meu pediatra. caramba! E ele contava para todo mundo isso, que ele lembrava. 30 e tantos anos depois, ele se lembrava de mim, paciente, da minha internação, de como o meu pai foi em Belo Horizonte comprar remédio porque não tinha um antibiótico, enfim. E aí a terceira coisa, que é o fato do meu pai ser comerciante de um comércio que praticamente não fecha, de segunda a segunda, essa ausência do meu pai na minha infância. Porque meu pai sempre foi a pessoa que trabalhou muito. Sempre foi o cara que trabalhou muito. E nisso, eu lembro de receber um papel da escola para entregar ao meu pai na segunda série, eu tinha o quê? 8 anos, para ir soltar pipa, para fazer Dia dos Pais na escola, soltar pipa. Eu estudava numa escola que era 2 quadras da farmácia. Eu julguei que eu não deveria entregar o convite para ele, porque ele não iria. E eu não entreguei. Caramba! E eu não entreguei. Nunca foi entregue Nunca esse foi convite. entregue. E assim, a gente foi. Então, assim, essas três coisas marcaram muito a minha infância. Essa relação familiar, de ter o irmão mais velho,
uma irmã depois. Então, todas essas coisas, elas impactam, né, na vida das pessoas. Hoje, meu pai é meu melhor amigo. Eu vou para o congresso agora, brasileiro de ortopedia pediátrica semana que vem. Eu comprei passagem para ele, para minha mãe, para as minhas sobrinhas, aproveitando que como eu fico muito ausente trabalhando, pelo menos Uhum. nesses momentos eu tento estar mais próximo deles e não tenho filhos ainda, de certa forma, porque como eu estou nessa loucura de carreira, Uhum. eu não quis fazer a mesma coisa. Eu não quis estar tanto ausente do meu filho. Então, agora que eu quero ter filho, eu espero ser pai mais presente também do que ele foi. Mas você tem algumas memórias, tirando esse ano sabático, que ficou marcado para sempre, você lembra de algumas, de você brincando com ele? Ele era um Não, pai presente, era um pai que orienta. Porque assim, né? A gente está falando de uma geração em é que outra os homens geração. ainda tinham muito aquela coisa do provedor, É, menos afeto. é. Como que era com o seu pai? Ele era um Meu cara mais pai é um cara afetuoso? afetuoso, meu pai é um cara carinhoso, no sentido de beijo, de abraço, mas ele esteve ausente desses momentos de brincadeira. Isso não era uma coisa que ele faz. Hoje ele faz com as netas, com as filhas dos meus irmãos. Mas na minha infância era aquela infância do pai que tem que chamar atenção, que tem que Sim. brigar, que tem que bater. Mas assim, né? Isso tudo está superado, resolvido, não tem problema nenhum. Mas é outra geração, é outra cultura. A paixão pelo Cruzeiro veio com ele ou não? Não veio com ele. Aí que tá. Ele virou cruzeirense mais por nossa causa. É, Eu que é. levei ele ao estádio depois. Assim. O Ah, é caminho foi mesmo? sempre o reverso. O meu tio, que era cruzeirense, que levava a molecada para chutar bola e tudo mais. Ele nunca levou. Eu nunca chutei uma bola com meu pai. Nunca. Caramba. Ele não era ligado em futebol, então. Não, Assim, era uma coisa que não. ele era ligado a trabalho. É isso. É Entendi. isso. Como Ô, eu também doutor, sou, né? E eu sou igual. então, não, mas daqui a pouco, quando chegar o Filipinho, quando chegar o Tomara, Filipinho, você vai tomara. ser um baita de um paizão. É um sonho, doutor, ser pai? Sim, sim. A gente está tentando agora, espero que venha. Aham. Mas não vai viajar, não vai viajar, hein? Vai ficar um ano fora, É, não né? vai ficar um ano fora. Ô, doutor, você falou um pouco da paixão pela medicina, que nasceu, inclusive, herdou um pouco do seu pai, que sempre foi ligado à área de saúde, na farmácia e Exato. tal. Mas e a ortopedia? Como que a ortopedia entrou na sua vida, assim? Você trilhou esse caminho de forma proposital, né, profissionalmente? As suas formações te trilharam isso? Ou a vida te levou para essa jornada e você Eu deixa a vida falo me levar? sempre o não, assim, o não. Eu acho que foi Deus, de fato. Assim, de fato, eu ajoelhei no milho demais para pedir para passar numa faculdade federal. E não tinha nada de ortopedia na minha faculdade. Eu caí na ortopedia porque eu tinha que chegar onde eu estou da ortopedia pediátrica. Porque quando eu entrei na ortopedia, foi uma escolha por algo cirúrgico, mas eu não sabia onde eu estava entrando. Eu não tinha referências, não tinha nem boas nem más. Aliás, eu tinha mais más do que boas. E quando eu entrei, eu vi que não, aquilo não era para mim. Eu entrei na ortopedia e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tive muito problema. Eu tive muito problema. Problemas de tipo, de ficar mal-humorado, de ficar estressado. E Mas porque eu tenho você acredita isso a metodologia de ensino, por exemplo? a, Que a, você não a, sabe. a, a falta de relacionamento com os pacientes. Uhum. O que eu queria fazer, eu não, a maioria das pessoas que estavam me ensinando na época não tinha esse cuidado com o paciente. Quando eu cheguei na ortopedia pediátrica, e aí já estava já no final do primeiro ano de residência, aí eu me encontrei. Eu vi os chefes se envolvendo, eu vi toda essa forma diferente de tratar, esse envolvimento com os pacientes. Aí eu falei, cara, e é isso que eu quero. Eu lembro do primeiro paciente com paralisia cerebral que eu atendi, quando eu era residente, que eu não sabia o que fazer. E aí você entra em pânico, você fala, eu não sei como pôr a mão nesse paciente, eu não sei o que fazer. Então, a verdade e o conhecimento, ele liberta e ele traz esperança. Por isso que a gente precisa conversar, porque às vezes a reação das pessoas na rua é porque elas são realmente ignorantes, de ignorar. Então, quando, Sim. quando você quebra essa barreira, você entende, não, eu tenho que falar com a criança. Eu tenho que. Não, aquela criança que está ali pode ser o nível que for. Eu posso falar com aquela criança.
Ela pode se comunicar comigo mesmo que ela não fale. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender isso, elas se libertam. Mas você entrou, quando você caiu na ortopedia, a intenção já era ir para Não, pediátrica ou também a eu não pediátrica sabia. apareceu? Eu não sabia desse caminho. Não Uhum. era um caminho que eu tinha referência prévia. Quando que você se Foi apaixonou? quando eu entrei na ortopedia pediátrica como R1, que eu fui fazer o estágio. E aí, quando eu fui, aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu vim fazer o R4 em São Paulo, de pediátrica, e eu vi o grupo do Einstein com esse engajamento, o doutor Amanso, o doutor Francisco, com esse envolvimento com o paciente, com essa boa relação com o paciente. Eu falei, cara, estou no lugar certo, né, aprendendo com as pessoas certas, e era o que tinha que ser. E aí eu fiz, ao treinar na ACD, que eu aprendi a cuidar de pacientes com paralisia cerebral e mielomeningocele e outras deficiências, mas a maior parte, mais de metade dos pacientes que eu atendi na minha formação foram com paralisia cerebral. Então não tem jeito, você gosta daquilo que você sabe fazer bem. Então eu sei que na Sim. paralisia cerebral é onde eu consigo os melhores resultados, porque é onde eu tenho mais treinamento, é onde eu tenho mais conhecimento, onde eu tenho mais experiência. Então, também crianças com autismo, alterações de marcha, né? E foi um caminho de falar, não, não quero isso, não quero aquilo, e de repente abriu esse mundo, assim, de, cara, e eu estou muito feliz, assim, é muito... Entendi. E esse seu caminho, doutor, com as pessoas com deficiência, começou na medicina ou você já teve alguma relação anterior com alguma pessoa com deficiência Sim, ou algumas, amigo, familiar? sim, com deficiência intelectual. Eu tenho um tio que tem deficiência intelectual e por meningite, provável, não sabe se é o certo, e um primo também com deficiência intelectual por meningite. E eu tive meningite e E aí, mas fiquei você surdo de um ouvido. ainda É, foi uma surdez permanente permanente, mesmo. permanente. Mas assim, Caramba. isso sempre foi meu, cara, de criança, assim, esse me colocar no lugar do outro, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que isso é da pessoa, sabe? Por mais que você possa treinar, tem coisas que é da pessoa, acho que são habilidades, assim, aptidões, não sei, que é diferente, mesmo dentro de casa, assim, meu irmão é médico, um ótimo médico, mas são formas diferentes de relacionar com o Uhum. paciente. Ô, doutor, eu queria saber de você assim, como que a gente está nesse momento Brasil, principalmente em termos de tecnologia e inovações para a área de ortopedia, assim, principalmente, claro, no que se refere ao tratamento para crianças com paralisia cerebral, autismo, enfim, dá para adiantar alguma tendência de futuro? O que tem rolado nesse momento? É, quando a gente fala de Brasil, Brasil são vários, né? A minha realidade de Einstein, São Paulo, é uma realidade de entrega a ortopedia do Einstein. Hoje ela entrega o que a ortopedia de qualquer lugar do mundo entrega. Dentro da paralisia cerebral, a gente tem também uma sinergia tanto da parte ortopédica quanto da parte da reabilitação. Você vê vários colegas, vários centros no Brasil hoje, tem colegas da UFMG, de São Carlos, daqui de São Paulo capital, produzindo ciência e levando trabalhos de altíssima qualidade para os congressos de fora. A Camila que entrou aí, uma colega fisioterapeuta, que vai estar no simpósio. Ei, meu bem, tudo jóia? Tudo Como bem, você está, dona Laís? tudo bem. Você tá jóia? Sim, Você está Fala para ele que muito a linda. perna. tá quase sarando. Quase sarando. Você tá É, deixando sua mãe cortar sua unha? é. Mostra a unha para ele. Ela, Ah, e do pé? Você tá deixando sua mãe cortar sua unha do pé? É, para, deixei. deixei. Parabéns, Fala parabéns. pro doutor, qual time que você torce? Qual time te torce? Não, o seu, qual que é? Não é Palmeiras. E como é que o porco faz? É, Como que o porquinho faz? E seu pai já te levou lá no estádio já? Ela já já. ficou Não pulando lá, né? Ela queria dar um oizinho, doutor, não acredito! teve jeito. Você foi! É legal Eu fui. demais, né? Ela, Sim. Eu já fui lá ela, no Allianz também. O Allianz é lindo. ela tá desde o começo da
live esperando para dar oi para você, doutor. Um beijo, meu amor. E que dia que você vai vir no consultório? Eu quero te ver presencialmente. Tá bom. Fala, em Tá breve eu tô bom? aí. Esperto O aí. seu pai quase caiu para trás quando ele foi avisado que tem que tirar essas placas do seu joelho, né? Não Nossa, sei se você ela, sabe. ela ainda não sonha isso. Então não vamos entrar É, nesse assunto. um dia ela vai saber. Dá tchau pro doutor. Tchau, Davi. Tchau, meu amor. Um beijo. Aqui, qual adesivo que você vai querer ganhar da próxima Ó, da vez? pequena sereia. Porque você É, da Pequena É, Sereia. e o Guaraná em casa. é. Olha, eu fiz um novo Vamos? da Bela e da Fera. Você quer, filha? Então tá bom, tem que ir lá no doutor Felipe, tá bom? Você sabe o que você podia fazer numa próxima festa fantasia? Você ir de Bela e seu pai ir de Fera. O pai já tá de férias. Exatamente. O pai já tá. Né, meu amor? É. Joga beijo pro doutor. Vai lá, papai já vai, Beijo, tá? maravilhosa. Acho que ela quebrou seu raciocínio. Não, Desculpa aí, doutor. isso, assim, até no ponto de vista da reabilitação que eu falava, esses grupos, né, principalmente o pessoal da UFSCar, o pessoal da FMG, tem vários grupos no Brasil produzindo muita ciência. E respondendo, assim, as outras áreas, ortopedia, parte robótica, aqui a gente faz muito. O problema do Brasil é o problema de acessibilidade, as realidades são muito variadas, tanto que a maior parte do meu consultório, mais de 70% dos meus pacientes são de fora de São Paulo. Uhum. Há muita dificuldade de acesso. E dentro da paralisia cerebral, o que eu vejo são dois problemas. O problema do médico que não sabe tratar, e aí se aventura a tratar por boa vontade, ou que às vezes também é um problema. Porque a paralisia cerebral você precisa ter alguns conhecimentos, alguns princípios básicos, né? Até a gente abriu essa empresa de curso, a Boni, e a ideia da Boni é exatamente tentar levar o que a gente faz de excelência no Einstein de uma forma democrática. A gente faz cursos que têm valores acessíveis e gera muito conteúdo gratuito na internet. A Bonnie é só E ortopedia, doutor, ou não? ela hoje, por enquanto, sim, só ortopedia, mas a gente tem alguns projetos de ampliar e vai ter agora em agosto, para você ter uma ideia, um curso de tratamento de marcha em equino, tanto para paralisia cerebral, autismo e marcha em equino idiopática. E aí vai ser aberto para fisioterapeuta, para terapeuta ocupacional, para médico, Legal. para ortopedista pediátrico. Então, esse curso, qual que é o objetivo desse curso? Mostrar para as pessoas que elas podem fazer as mesmas coisas que a gente faz aqui no Einstein. Então, são coisas que são medidas, às vezes, simples, mas que precisam de algum treinamento. Por exemplo, o G-seriado. Os fisioterapeutas podem fazer, os terapeutas ocupacionais podem fazer, mas muitos, a maioria, 99,99%, não tem treinamento para isso. Então, a Boni vem com esse intuito também. Então, a gente chega... aquela coisa, você sobe uma montanha, não pode ser o final da montanha, tem que ser o início da próxima. Então, Sim. você tem que... a gente é muito dinâmico, né? Tá sempre buscando coisas. Aí vem o simpósio, vem a Boni. É mesmo uma vontade de trazer as coisas, porque eu vim do interior, né? De uma cidadezinha do interior de Minas. A minha referência, a família da minha mãe, de uma cidade muito pequena. Então, assim, para quem está lá longe, o que está se fazendo aqui? Antigamente você via isso num congresso uma vez por ano, mas no congresso de ortopedia o fisioterapeuta não vai. Então, olha a importância da rede social, olha a importância de um grupo igual a Boni se dispondo a ensinar o terapeuta. Cara, estou ensinando ele a fazer uma coisa que eu faço. Vai ser meu concorrente. Não vai ser meu concorrente. Sim. Ele vai ser um disseminador de boas práticas. Então, ali a gente conversando sobre princípios e armando as pessoas. Então, assim, há um gap entre o que se faz em São Paulo com o que se faz na maioria dos lugares. Mas existem algumas ilhas de excelência espalhadas no Brasil, existem colegas bons no Ceará, fisioterapeutas bons no Brasil todo, mas, assim, respondendo a sua pergunta, de maneira geral, isso, assim, varia muito.
E falando da Borne ainda, ô, doutor, passa o site da Borne e me tira uma dúvida. São aulas ao vivo, aulas gravadas, a pessoa que comprou o curso ela tem acesso vitalício, tem acesso por um determinado tempo. Fala um pouquinho para mim a Tá. respeito A Boni, a dessa Boni instituição. Learning é esse. Ó, só jogar Ah, legal. jogar no Boni Learning. Instagram ou no próprio Google. A gente tem o Instagram da Boni. A Boni, ela é uma plataforma. Hoje, a gente não cobra para a pessoa se associar, mas dentro da plataforma já tem vários conteúdos gravados e publicados para que o profissional de saúde de qualquer área, principalmente físio, Uhum. TO, ortopedistas, médicos, ortopedistas pediatras, eles, ali dentro já tem um grande conteúdo de discussões sobre artigos, gravações Demais. de podcast, tem vários conteúdos científicos ali de forma para o profissional de saúde. No Instagram também tem vários conteúdos e os cursos, geralmente o curso online, ele tem um acesso de 1 ano. Por exemplo, a gente tem um curso de marcha e virão outros cursos, mas para esse curso de marcha em equino, que vai ser em agosto, ele vai ser presencial. Então, Legal. aí tem Cadáver Lab, tem vários, tem um programa, tem um cronograma de cursos, mas a ideia é essa, a ideia é disseminar as boas práticas que a gente tem aqui dentro do hospital, que a gente tem aqui em São Paulo, para que outras pessoas possam replicar isso, né? De Sim, forma, de forma mais, vamos dizer assim, como uma é o conteúdo com curadoria. sim. O conteúdo, vocês estão trazendo a excelência do Einstein e disponibilizando praticamente É, aí abrindo esse é, conhecimento. Até uma generosidade, né? Não A deixa de ser. plataforma ela não é do Einstein, apesar de a gente estar namorando aí alguma coisa lá dentro, mas dos 6 sócios, 5 são do Einstein. Então, assim, a gente Uhum. é o que a gente faz ali dentro, é o que a gente oferece para o nosso público. A gente está trazendo assim, olha, é assim que a gente faz. Por isso, baseado nessa evidência, trazendo, Sim. trazendo uma oportunidade de acesso ao que a gente faz. Eu acho Uhum. isso muito legal, cara. Isso muito Muito. legal. Abrir, Sim. abrir. Com certeza, é um sentimento de generosidade, porque é o que você falou, poderiam encarar como concorrências e tal, mas não, são complementos, cara, né? É troca de conhecimento, é agregar conhecimento um ao outro mesmo, para quem está chegando, fazer o que de repente você gostaria que tivessem feito lá atrás por você Claro. também, enfim, E só o acho que paciente que com se certeza, beneficia, sim, porque as pessoas, às vezes, elas estão atrás. Nunca se teve tanta informação, mas é tão difícil você fazer o filtro dessas informações. Até para os sim. pais, né? Vocês que Numa era são de pais. fake news igual essa, né? Exato. Até para pais igual você, por exemplo. Olha, quantidade de opiniões diversas que você recebe sobre o mesmo assunto. Em quem confiar, É, né? Qual é o caminho a seguir? É muito difícil, sim. muito difícil. Doutor, me tira uma dúvida. Você carrega algum sentimento de insuficiência contigo, assim, em relação ao trabalho? Tipo, sempre acha que pode fazer mais e tal? Ou Eu você tem sou, construído um eu legado sou, que te satisfaz hoje? são sentimentos diferentes, assim. Eu tenho que trabalhar comigo um sentimento de generosidade, porque eu me cobro demais. Eu saio de uma. Eu vou para uma cirurgia, igual essa da Laís, eu acordo mais cedo, eu repasso mentalmente, passo a passo, de cada coisa da cirurgia. Quando eu chego para operar, eu já estou há 1, 2 horas pensando milimetricamente. É quase um transtorno obsessivo compulsivo. E depois que eu vou para casa, eu fico repassando o que eu poderia ter feito de melhor, o que eu poderia ter feito de diferente, no pós-operatório, e assim, o que que onde melhorar, assim, eu fico isso, como eu te falei, eu tenho que ficar trabalhando a generosidade, assim, de tipo, olha, Felipe, tá legal, tá bom, tá chegando um ponto, porque senão às vezes tem hora que eu fico eu, Se eu, eu, cobra aí eu, por eu excesso. soltei a obturação, eu fiz 14 cirurgias em 14 dias, nas últimas Nossa, semanas, minhas e do Fernando. Eu soltei a obturação do meu dente de trás de tanto morder. de tanta tensão. É.
eu me cobro muito. Eu me cobro muito, muito, muito. Eu preciso estar com o ambiente domiciliar muito bem controlado, porque se eu não estiver em casa muito bem, eu não consigo entregar, porque eu me cobro muito. Então, as coisas precisam estar mais ou menos organizadas, senão eu fico mal. Quando o paciente complica, então, cara, eu nem durmo. Outro dia, um paciente meu, eu estava tratando por um motivo, não melhorava, não melhorava, não melhorava. Eu fui pedir um exame, pô, era um câncer. Nossa. Uma criancinha pequena. Puta, eu chorava igual criança. Eu caí, eu chorei no chão, assim. Porque primeiro que eu ficava me cobrando, por que que eu não descobri antes? Assim, por que que eu não descobri antes? E, mas não foi isso não ia mudar a vida dele, mas de toda forma, sabe, eu me envolvo muito. Uhum. Até eu preciso cuidar às vezes, porque eu me envolvo demais. Principalmente porque você lida com crianças, e É, eu acho que a gente tem sempre aquela sensação de que quando é adulto, não que o adulto mereça passar por qualquer situação de falta de saúde, digamos assim, mas uma criança não fez nada, né, para merecer algo nesse sentido. é. Não fez mal para ninguém e tal. Então eu acredito que o baque acaba sendo maior. Mas E a tomada de isso é uma decisão é coisa mais que deve difícil, atrapalhar né? muito você se envolver, né, doutor? Deve te atrapalhar muito mesmo, assim. Não, tem hora que. Não, o grande vantagem é que assim, o reforço positivo vale mais a pena, sabe? Receber dos pacientes o carinho. Eu tenho uma paciente que ela me manda bom dia todos os dias há um ano. Então, assim, esse tipo de carinho, ele é maior e traz mais retorno do que a ansiedade que eu tenho Sim, por fazer melhor. Então, assim, compensa, né? a balança é muito positiva. E hoje eu tô num momento, eu vou abrir uma clínica agora, especializada em paralisia cerebral e crianças com deficiência em Moema, com o meu nome, com a minha cara, com o meu jeito, montar minha equipe, poder entregar o que eu quero para o paciente. Então, Que assim, demais. eu tô vivendo o melhor momento da minha vida profissionalmente, assim. Então, assim, a balança está muito positiva, não tem nada que reclamar. Muito, muito positiva. Dá mais spoiler sobre essa clínica aí que eu não estava sabendo, né? É, é tanta coisa. Eu não sei, tem hora que eu olho assim e falo assim, como que eu estou fazendo tanta coisa? Ainda tem mestrado e artigo e tudo mais. Quando que ela chega, A gente, efetivamente? a gente começa a obra essa semana. Eu já eu assumo o local e começa a obra dia 1º de junho. E se tudo tiver correr bem, fica pronta para setembro, final de agosto, início Nossa, de super setembro. rápido. Eu quero ela pronta no início de setembro. Você sai de E Pinheiros? Não, eu saio de Pinheiros, continuo só no Einstein e no de Moema. Morumbi. Eu já saí do Einstein de Perdizes, né? E aí fico em Moema. E fica na Iraí com Iambiquaras. Sei. É ali perto É, do servidor, é perto da perto. Indianópolis? Um É, pouco, né? é perto. E aí, assim, pode dar dicas do que você queria na clínica. Eu fico. A minha mulher tá aí, entrou na live aí, eu dei uma acalmada agora, mas assim, eu tava acordando todas as manhãs, 4 horas da manhã, e anotando as ideias, que as ideias, assim, fervilhando. Então eu quero uma acessibilidade full. Todas as mesas têm que entrar cadeira de rodas, tem que ter comida, tem que ter. Legal. Vai ter micro-ondas, vai ter para a mãe atípica, local de amamentação, local para o pai fazer uma live, um call, se ele precisar fazer um call e a consulta estiver demorando. Eu fico pensando, cara, o que eu gostaria de ter um problema resolvido se eu fosse pai. Então, vou fazer uma avaliação global. Então, a criança ela vai ter a opção de pagar um valor fechado e aí passar num momento único com pediatra, com ortopedista, fisioterapeuta, TO, e fazer uma avaliação global e dar uma coordenação de cuidados para ela. Olha só, um relatório, seu filho precisa fazer isso, 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 isso. Então, assim, um monte de coisa que está na cabeça está a mil, Só, assim. só o que eu peço é que na hora de pensar na experiência do usuário, não esquecer dos pais, né? Porque os locais, Isso. eles fazem banheiro, não coloca fraldário pra gente. Então, assim, vários locais, eles insistem em excluir o pai da vida dos filhos. Isso foi, Eu sei que não vai ser o caso da sua isso foi clínica. uma, isso foi uma coisa que eu pedi pro Einstein colocar fraldário nos banheiros masculinos. Lá, o banheiro acessível vai ser um só.
até por questão de Sim. espaço. Mas aí vai ter não só fraldário, vai ter fralda. E vai ter fralda pediátrica de todos os tamanhos, fralda adulto. Que mais que você quer? Pode falar. Vamos, Tem que ter cotonete, tem que ter coisa para limpar, tem que ter tudo. O que vocês não, o que vocês precisarem tem que ter, assim, acho que comida, uma foto do Abel Ferreira na parede, assim, doutor. a luva do Cássio, vai ter a luva do Cássio. A luva do Cássio é ótimo. O Cássio com aquele símbolo do autismo, eu tô atrás. Eu falei com o meu primo, falei, olha, meu primo tá sempre lá no Cruzeiro, eu falei, se vira, eu quero uma luva do Cássio. Ô, doutor, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que a gente já está comendo o seu tempo aqui, mas, cara, eu acho que o intuito desse bate-papo era esse mesmo, te conhecer um pouco melhor, entender os projetos, é, falar um pouco dessa humanização do atendimento. Eu acho que os objetivos estão sendo bem atingidos. Mas lá atrás você comentou sobre a presença dos pais, como ela é escassa, geralmente nas consultas e tudo mais. É, Queria que você, de repente, deixasse algum até recado mesmo para os homens que nos ouvem, que nos assistem. Como eu falei, essa live vai ficar disponível nos canais do Paternidade.doc no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, vai ficar na nuvem aí para que as pessoas possam ouvir depois. E eu queria que os pais, os homens, ouvissem da sua boca a importância que é eles estarem ao lado dos filhos com deficiência, os filhos atípicos, filhos com autismo, a importância que a presença paterna tem na vida dessas crianças e durante os tratamentos. Então, assim, é uma ótima. Você, na verdade, já falei antes, e para quem está chegando agora, é para mim uma ótima referência, um pai super cuidadoso. Foi em todas, praticamente todas as consultas, que foram várias, né? De pré e de pós-operatório. E eu via muito claramente como que a Laís se sente segura quando está do seu lado, como que a sua esposa também se sente segura de você estar do lado. Então é uma coisa que, assim, a família. E aqui eu não quero defender só a família é, homem, mulher, né? Mas o que a gente percebe é que esse equilíbrio ele é muito importante, né? E a ausência do pai, ela é uma regra para os pais atípicos. Mas a ausência dos pais no consultório, isso acontece na maioria das crianças típicas também. Os pais, em geral, eles não levam os filhos nas consultas. Quem leva são as mães. E quando a gente está falando de público a AAA, às vezes quem leva é a babá. Então, Nossa Senhora. então assim, a gente precisa. E o pai, quando vai sozinho, é muito engraçado, porque assim, é, eu já começo a rir. Eu falo, você veio sozinho? Então tá bom. Vamos ver quanto tempo você dura sem mexer no celular e ligar para a mãe. Vamos lá. Como foi a gestação? Data do parto? Ápiga, peso, Aquilo, é. altura. E aí o cara já começa a se desesperar e pegar mais. Olha, se eu te falar, por ano, deve ter 2 ou 3 pais que Nossa, sabem e que a mãe não sabe, ou que o pai sabe mais que a mãe. Dois ou cara. três no ano. No ano. É Então, muito. assim, a criança sente muita falta, ela se sente muito mais segura com a presença paterna, a família se sente muito mais segura, a condução do tratamento assim, tomada de decisão de tratamento, ela depende da família tá no centro dessa tomada de decisão. Então, a família precisa estar recebendo essa informação. E é completamente diferente eu falar para a família inteira do que eu falar para um, depois falar para o outro. Faz falta, faz muita falta. Isso eu estou falando daqueles que estão juntos e não foram na consulta. O- Quando eles, enquanto a maioria das mães atípicas estão solo e os pais ausentes, e ausentes às vezes não só na consulta, ausente de tudo na vida da criança, infelizmente. Ô, doutor, eu sei que você tem você já obviamente já comentou o seu sonho em ser pai, mas eu sei que você tem uma relação com seus sobrinhos assim quase paternal também. Você é um cara extremamente É, apaixonado. é. Fala um pouco sobre eles, a importância deles para você. Sim, sim, eu tenho sobrinhas, na verdade são 4 São sobrinhas. sobrinhas. Tem uns afilhados também. Eu falo que exercer a paternidade ela tem várias formas de se exercer. Quais são?
Então, fala os nomes para mim, É doutor. a Luísa e a Alice, elas têm 8 anos. E a Júlia e a Maria Fernanda, elas têm 6 anos. Então são primas e irmãs, né? Porque 2 de 8 e 2 de 6. Inclusive Sim. agora para Bahia eu vou levar as 4. Meu pai que se vire para levar no avião para o congresso. É um Elas vão tio bem chamar. babão mesmo. Não, babão, eu curto. A minha irmã mais nova, que é confeiteira, a condição social dela para oferecer para as crianças. Ela é mãe solo, então os pais são ausentes das duas, né, da Alice e da Maria. Então, o que eu posso fazer, eu faço. Não só eu, como a família inteira se envolve, os avós, os pais estão registrados, participam um pouco, mas você sabe como é, né? Então, enfim, não tem que Doutor, ficar falando, a gente tem que ficar falando das coisas que a gente faz, não, mas assim, eu assumo das duas aí uma posição de paternal mesmo. demais. E assim, doutor, é, vou terminar já a live, mas antes de terminar a live, eu vou te convidar para participar do quadro do Paternidade.doc. A gente tem um quadro aqui no final de todos os programas, e que eu vou pedir para você voltar no futuro, quando nascer seu filho ou sua filha, para a gente refazer esse quadro, Tá mas bom. conhecendo o amor que você tem pelas suas sobrinhas, assim, porque a gente acompanha, a gente já conversou no consultório também e tal. Eu quero te convidar a participar desse quadro aqui do Paternidade.doc. Esse quadro se chama Cápsula do Tempo, e é um quadro em que eu vou pedir para você esquecer tudo que tem ao seu redor, esquecer da gente aqui, esquecer de mim. E eu vou pedir para você gravar uma mensagem para suas sobrinhas, a Luísa, a Alice, a Júlia e a Maria. Eu vou pedir para você gravar uma mensagem para que elas ouçam no dia em que você não estiver mais aqui nesse mundo vivo. Olha só. Naquele momento em que as suas sobrinhas quiserem, de repente, precisarem do seu abraço, elas precisarem de alguma orientação sua, precisarem de compartilhar uma coisa boa, ou estiver passando por algum medo, estiver passando por algum anseio, e aí elas vão ouvir essa mensagem, e eu quero que você deixe para elas essa mensagem, seja lá de onde você esteja, para que elas ouçam quando você não estiver mais aqui. Mas aí você pega muito pesado, você vai fazer eu chorar de novo, né? A segunda vez na live. Caramba. Em primeira pessoa, valendo. Ó, difícil, né? Então, meus amores, né? Luísa, Alice, Maria e Júlia, a gente sabe que o quanto a gente pôde curtir junto todo esse caminho, e a vida, ela é um ciclo, né? E esse ciclo é fundamental que a gente se apegue sempre às coisas boas que a gente tem nos nossos relacionamentos. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês, principalmente, uma figura de amor, de responsabilidade, e que vocês estejam nesse momento felizes por a gente ter vivido tantas coisas legais, e que eu possa ter trazido para vocês, de fato, um exemplo de uma pessoa que busca fazer o bem e de busca fazer o melhor para a sociedade e resolver problemas. Sejam vocês 4 também pessoas que resolvem problemas uns dos outros, cuidem-se umas das outras, cuidar primeiro da família, cuidem dos pais, mesmo dos pais que ficaram ausentes. Agora é hora, se eles estiverem precisando de você, cuidar deles, cuidar dos avós, de todos que estão à sua volta. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, cuide da sociedade inteira, que é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui pelas relações. Assim você acaba comigo, hein? Demais, demais, doutor. Parabéns por esse carinho, por esse amor que você tem por elas. Eu acho que isso também é muito inspirador. Com certeza vai ser um paizão biológico, porque é o que você falou, a paternidade, essa é uma questão biológica, às vezes, que separa, porque
você pode ter uma figura paterna ou de filhos, né, com sobrinhos, com tios, com irmão, com amigo, com amiga. Então, eu costumo dizer, às vezes, quando a gente fala sobre adoção, né, costumo dizer que não existe filho adotivo, o que tem é cegonha desastrada, porque o nosso já era para ser nosso, né? Então, eu torço para que vocês realizem o sonho de vocês, paternal, maternal. Você já deu claros sinais de que vai ser um baita de um paizão. Suas sobrinhas são sobrinhas de muita sorte. Espero que elas demorem muito para ouvir essa mensagem e não ouçam o quanto antes. E é isso, parabéns demais. Eu, como já falei, sou fã demais do seu trabalho. Para quem não conhece o trabalho do Dr. Felipe, precisa conhecer. Se você é um pai, uma mãe, um cuidador atípico, e de repente está sem luz e precisa de alguém, algum ortopedista que entenda do assunto e que vai te ouvir, que vai conhecer a sua história e vai te orientar da melhor forma, esse é o cara, esse é um grande profissional. E é isso. Quero que você deixe suas redes sociais, como as pessoas te encontram, se quiser deixar o telefone do consultório. Eu acho que aqui no Só gratidão, doutor. Obrigado. Obrigado de verdade pela live. Foi uma grata surpresa. Parabéns pela condução aí. Eu fiquei emocionado várias vezes na live e meu Instagram tá disponível, né? O dr.felipe Barcelos. Para os profissionais de saúde fica o convite para participar dos cursos da Boni e para todos, tanto os pais quanto os profissionais, o nosso evento do Simpósio Internacional de Paralisia Cerebral Einstein, que é um Não, evento que a gente está preparando vem com cá no chão. muito carinho, e assim, é um evento que vem para ser disruptivo, é o primeiro de vários, e vai ser aberto para as famílias e para as crianças. Leve a Laís, inclusive as crianças até 12 anos não pagam, a gente vai ter lá, e princesa, Vem vai aqui. ter vai ter chocolate do Ju, ó, vou te falar, os brindes que eu já recebi ontem. Vai ter maquiagem, vai ter. O que mais que vai ter? Vai ter balão, eu acho, não tenho certeza. Isso. E eu quero Isso de bola. você lá, viu? Dia 27 Valeu, de setembro, pô. lá na faculdade. E a Vem aqui, faculdade é linda, tira muitas fotos. Vamos tirar foto junto no dia, postar no Instagram. As minhas Oi, gatinhas tudo tá doutor. pronta. Ei, Fabi, tá joia? Tudo bem? Beijo. Tamo Doutor, aqui. obrigado por Obrigado, tudo eu. mesmo. Foi demais a live. Agradeço a sua equipe, a moça que fez contato comigo no WhatsApp. Eu não sei o nome dela ainda, mas Vitória. Vitória foi super atenciosa e super solícita. E a gente continua conectado. Eu sei que eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu puder contribuir, você sabe que pode contar comigo. E a gente tá muito junto, viu? Parabéns de novo pelo trabalho. E eu sigo daqui, cara, torcendo pela sua carreira, torcendo pela sua vida pessoal, pela sua felicidade incondicional, de verdade. E é recíproco, é verdadeiro. Amo vocês e nos vemos em breve. Nos vemos Tchau, meu em breve. Tchau, amor. tchau, doutor. Beijo. Tchau, doutor. Tchau. 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 Com Deus. Tchau. Tchau, doutor. Beijo.